Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de março de 2024. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra. O meu livro é bem antigo, tá, gente? Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E nós estamos estudando o capítulo 2, que chama-se O Precursor. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina abençoada, estudando essa obra maravilhosa de Amélia Rodrigues, que tem por título Primícias do Reino, e esse capítulo maravilhoso sobre o precursor João Batista. Então, que o Senhor nos ilumine, que os espíritos amigos nos envolvam, nos fortaleçam e nos permitam continuar a nossa caminhada, sempre procurando melhorar cada vez mais. Graças a Deus. Ô, Rose, dentro do capítulo 2, eu estou meio perdido, tu sinaliza. No capítulo 2, deixa novamente o livro, qual a capa do seu livro? Mostra para a gente. Alberto? Não. É diferente. É uma edição mais nova. É uma edição mais nova. Olha, você vai observar que... Está na página 39. Página 39. Esse é a 39, que diz assim... 39 é esse daqui. Alberto, eu tenho esse mesmo livro que o seu, é 42, tá? Página 39, meu. Então, vamos lá. Espera aí, então. P42, procura o parágrafo. O verbo 42 que é o meu igual ao seu. O verbo quente. Isso. É aí. É isso aí. Valeu, galera. Pessoal, muito obrigado. Então, agora encontrei. Denise, você pode começar? Eu leio para o início, enquanto você está aí. Não, já cheguei. Tá. Então, vamos iniciar aqui. A Denise vai iniciar a leitura. O verbo... Está fechado o microfone, está fechado. Então, leia. O verbo quente, derramado em catadupas de alento esperançoso. Catadupas são cascatas, queda estrondosa de água corrente, né? Um jorro, uma catarata, uma torrente. Umedecia-lhe os olhos requeimados pelo sol ardente. Quando se movimentava no afã de arregimentar almas para o exército que preparava, vira-o de relance, descendo a borda do rio, por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhando de maneira incomum, tendo sobre a cabeça o cofre tradicional, que é uma espécie de turbante. O vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão e ele gritou, sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é quem eu dizia: após mim vem um que é maior que eu, porque existia antes de mim. Não o conhecia eu, mas para o tornar conhecido em Israel, é que vim com o batismo d'água. E aproximando-se, disse-lhe: Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa por agora. Convém cumprirmos tudo que é... Gente, que é justo. Deixe por agora. Convém cumprirmos tudo que é justo. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz, e dentro ou fora do espírito, rememorando, não saberia dizê-lo: Este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência.
Então, para quem não estava na aula passada, o próprio João Batista, lá dentro da prisão onde ele estava, rememorando tudo o que tinha acontecido com ele desde a infância até aquele momento. Tudo acontecera em janeiro do ano anterior e parecia tão próximo. Ô, Denise, só um minuto, por Lembra favor. assim? Não. Denise, Fala, querido. no caso, este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. É João. Voz que se- eles ouviram. Ah, mas quem é então o filho dessa voz que ele que escutou? O próprio João ou Jesus? Jesus. Tá. Foi naquela hora do batismo de Jesus. Tá. Estava Veio a pomba, né? A pomba representando. Ele, Tá. Jesus se aproximou e ele falou. Ele escuta uma voz vinda do alto. Então, mas essa voz, quem escuta a voz é João Batista. João Batista, é a voz que vem do alto, né? Isso, é como se fosse Deus comunicando a ele, a espiritualidade comunicando a ele que aquele era o filho dele. Então, as pessoas que estavam ali ouviram. Voz direta, fenômeno de voz direta. Todos ouviram, porque foi uma declaração, uma apresentação. Então, foi para todos. Por isso que ele diz aqui, ó, o vaso improvisado pelo banho lhe escorregara da mão e ele gritou sem poder dominar-se. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diz isso é João. Este é de quem eu dizia, quando ele pregava, né? Após mim vem um que é maior que eu, que existia antes de mim. Não conhecia eu, mas para o tornar conhecido em Israel, né? Então, ele gritou, eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. E esse batismo na água é justamente para poder ele conhecer, né? E é também para poder cumprir com as promessas todas que tinha, com as profecias todas, com todos aqueles avisos que chegaram antes. Aqui eu disse voz direta, não. Aqui é o próprio João falando. Porque eu confundi lá embaixo que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, eu é que devia ser batizado por ti, tu vens a mim, João falando para Jesus. Deixa por agora, convém cumprir tudo que é justo. Ele falava com ele, crente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz. Aí é a voz direta. Todo mundo ouviu isso. Uma voz se dentro ou fora do espírito, não sabem, né? Rememorando, não saberia dizer. Este é meu filho, a voz direta. João rememorando, dizendo que ele não saberia dizer. Este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Então, ouviu-se uma voz, se dentro ou fora do espírito, rememorando, não saberia dizer. Ele pensando, de onde vem essa voz? De dentro de mim? De fora de mim? Ele não sabia de onde ela vinha. Todos ouviram, porque era Que momento lindo, gente. Anunciação, mais ou menos uma segunda anunciação, né? Lembra da primeira anunciação? Uma segunda anunciação, né? Uma apresentação. Ele fala, este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Fenômeno de voz direta. Agora, independente, se João confundiu que se veio dentro dele ou de fora, foi a palavra de Yeshua, que é o Senhor. Exatamente. Eles chamavam o Senhor, não citavam a palavra Senhor, porque eles têm respeito a essa palavra. Eles falam Yeshua, ou Yahshua, acho que tem o Iá. Yahshua. Que não falam o nome do Senhor, outros falam, né? Então, eles é dividido. Tem grupos que não falam o nome do Senhor, outros já falam. Então, os que não falam usam esse nome. Então, isso já tinha acontecido há 1 ano atrás. Ele está relembrando. E parecia muito próximo. Então, ele se afastara, ele está falando de Jesus. Ele se afastara pelo mesmo caminho por onde transitaram os rebanhos, desaparecendo entre os renques de tamarineiras. Não voltar a vê-lo outra vez.
não tivera a felicidade de dialogar com ele. Então, ele está lamentando que não conseguiu conversar. Foi uma coisa rápida mesmo, né? Eles não se encontraram novamente. Uma tranquila confiança empolgara-lhe o espírito desde então. Pôs-se a verberar com mais ardor contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. Depois de ver Jesus, ele ficou ainda mais enfático. Pregando com mais ardor, né? Mais ardor. Agora, pessoal, o relacionamento desses dois espíritos é fantástico. Que a mãe Isabel recebeu, já com muita idade, né, a notícia dos anjos que ela ficaria grávida. O pai, não me recordo o nome, é Zacarias? O pai de João? Zacarias. Então, Isabel, esposa de Zacarias, recebe essa notícia. Depois, Maria recebe também a notícia de que vai vir também, ela vai ficar grávida, que aí, no caso, é de Jesus. Então, esses dois espíritos encarnam bem próximo e tudo foi planejado, né, pela espiritualidade superior para que isso se dê e toda essa história possa acontecer. O batismo de Jesus por João. Então, é uma coisa assim, olha, é uma coisa assim muito profunda. Aí, desculpe a minha citação, vocês são muito estudiosos, né? Todo grupo é estudioso, vocês Não são. seja a nossa pedra de tropeço. Não, eu não estou falando isso para o ego, não. Eu estou falando isso para a consciência que vocês são buscadores. Vocês são igual Milton Nascimento. Eu, caçador de mim. Então, eu tenho um livro aqui de Paramahansa Yogananda. São 3 tijolões dessa grossura. Eu comprei a coleção toda. Também E tenho. aí o nome do título do livro é A São Segunda Vida. Hã? Não é aquele que Oi? são aqueles pretos? Eu vou te mostrar ele. Eu tenho um que são uma coleção de 3 que são pretos. Minha irmã me emprestou. Não é esse, não. Depois eu vou mostrar. É que não está Deixa eu ver aqui. se eu Tira foco a foto aqui. da capa, Alberto, manda Tá. Não dá para ver, não. Olha o tamanho do bichinho aqui, ó. Olha o tamanho do bichinho. Caramba! Olha, Mas olha, isso aqui é uma fonte de informação. No grupo do Evangelho. Tirei a Tá. Pode deixar. Yogananda, um yogi indiano, foi iniciado pelo mestre dele, e quando, em determinado momento da vida dele, ele foi informado pelo mestre que ele teria a missão de unir o conhecimento oriental com o ocidental. Então, ele veio para os Estados Unidos e fundou na Califórnia o Self-Realization Fellowship, que, traduzindo, é autorrealização e tal. E aí, então, ele tem vários livros publicados, e esses 3 livros, A Segunda Vinda do Cristo, ele vem relatando passo a passo isso tudo. E por quê? Um yogi de alto nível de meditação, ele entrava no astral em comunicação com Jesus, e Jesus foi inspirando ele a escrever o livro. Ele tinha uma discípula, Yogananda, que o Yogananda falava o texto e a discípula ia escrevendo. E aí surgiu. E aí, nessa segunda vinda do Cristo, ele diz que Cristo não vai vir materialmente. A segunda vinda do Cristo é a gente desenvolver dentro de nós o Cristo interno. Essa é a segunda vinda do Cristo. E ele, nesses 3 volumão, ele vem contando tudo isso. E é uma coisa reveladora que eu todo dia pego uma paginazinha de tão grosso que não dá para você. Mas aí, quando às vezes eu me motivo, eu já pego logo 5, 7 páginas, porque é tão deliciosa. A revelação, Alberto, ela vem em várias direções, ela vem em várias partes do mundo. Agora, tem uma historinha, vou contar rapidinho, que uns amigos espirituais contam que quando Jesus tinha lá pelos seus 10 anos, 8, 9 anos, uma vez Isabel veio com João para visitar Maria, quando eles eram crianças. E lá, na hora de ir embora, ficaram lá o mesmo, né, visitar a casa de Maria. Na hora de ir embora, Maria e Isabel viram quando Jesus e João Batista estavam sentados
na beira de uma pedra, os dois, crianças, conversando, intimamente lá. Aí Isabel vira-se e diz assim para Jesus: Jesus, você não quer ir conosco e passar um tempo também lá em casa? Aí Jesus, criança, vira-se para ela e diz: não, é necessário que o João parta primeiro. Então ele fala Puxa, isso. aos 10 anos de Às 10 e os idade. dois estavam em confabulações, né? Ela diz, o que será que aqueles dois espíritos, aos 10 anos de idade, que estavam conversando? Ninguém sabe. Eram duas Fantástico. crianças sentadas em cima de uma pedra conversando. E Isabel já ia partindo, quando aproveitou e disse assim: já que ficamos aqui um mês, vou convidar Jesus para ir conosco, ficar lá um tempo conosco. E ela convida Jesus, ele vira para ela e diz: não é necessário que o João parta primeiro. E foi Incrível, o que incrível. aconteceu, né? João partiu primeiro a pregar, depois veio Jesus. Eu achei E eu essa. vou contar uma pequena história rápida para Olha, vocês nosso horário é aqui. compreenderem. Eu acho que eu... Para você, Denise, para vocês compreenderem a genialidade de Jesus. Jesus pequenininho, ele nasceu em Belém, fugido lá do Herodes, né? Não foi? Foi. Fugiu, Belém, nasceu em Belém e tal. E Yogananda teve, e no processo dele aí eu não sei explicar, ele confirmou que era mesmo a gruta de Belém onde Jesus nasceu. E aí Maria foi morar perto ali da gruta, numa casinha. Só que ela lavava roupa longe pra caramba, ela tinha que ir num riozinho longe. Jesus ficou compadecido da mãe dele. Jesus tocou na terra e formou-se uma nascente. Isso é relato verídico. E aí Maria passa a lavar roupa nessa nascente que Jesus fez brotar da terra. Então, para a gente entender o nível desse espírito que a gente está lidando, conversando, esse mestre maior. É muita luz, é muita coisa. Ele está hoje no comando, é responsável pelo planeta, mas porque ele tem competência além do que a gente imagina. Isso. Vamos lá. Então, vou dar uma paradinha aqui, deixa eu ver onde a gente parou. Pois se averberá, de pregar com mais ardor Isso. contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. Pois averberar na página... Isso. Bom, vamos continuar aqui. Foi visitar o tetrarca e, sem trepidar, invectivou-lhe a conduta. Isso foi chamar a atenção de Herodes, não é? Não. Sim, sim. É, Do tetrarca, chamou a atenção. Como pudera aquele reisete pusilânime e ignóbil trair a filha de Aretas, rei dos nabateus, que se vira obrigada a buscar refúgio além da Pérea, em Petra, junto ao pai, enquanto ele recebia a esposa do seu meio-irmão, Herodes Filipe I, e que vivia em Roma como cidadão, sem qualquer título, e era filha de um outro meio-irmão, Aristóbulo, apaixonado como a avó, Mariâmine a Harmoniana, assassinada por Herodes o Grande. Então, na família toda já tinha todo um contexto conturbado, né? Coisas que João Batista... Antipas era esse tetrarca, Antipas, né? Antipas. Que trai uma mulher para ficar com outra, aquela coisa que a gente não sabe do que se trata, né? Que mandou o irmão para a guerra. Para ficar com outra, e vai por aí agora. Acontece até hoje. As palavras veementes queimavam, e Antipas o ouvira impressionado. Fraco, porém, ou indiferente, não tivera o príncipe a nobreza de libertar-se da estranha paixão, nem sequer reagira. Ele ouviu todas aquelas acusações de João e nem se moveu. Sabia, no entanto, da ira que empolgara a alma da mulher ferida no seu orgulho e desfaçatez. Então, ela que tomou Lógico. as dores, né, e ficou revoltada. A noite sonhava muito longe, e o vento frio
corria sobre os montes do Galaad. Os pífaros. Eu não sei se a gente vai dar uma paradinha agora aqui, para Por quê? você vai dar tempo Para quê? para pegar o texto. Que texto? Tem um texto ainda. Se der tempo, deixa pequeno. Vamos ver, vou deixar um pouquinho mais. Tá. Ou então deixa para a próxima. Você pode ler um pouquinho para mim, por favor? Os adultos varam a noite estrelada e as sombras no salão de festas da fortaleza dançam retalhadas pelas flamas vermelhas das lâmpadas de cobre e cristal suspensas. As recordações continuam a saltá-lo da masmorra fria e infecta, porque ele está preso relembrando tudo o que aconteceu. Quantas humilhações que, todavia, não feriam. No íntimo recordava, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquilo que ele falou lá quando ele batizou Jesus, né? Ele falou isso, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aqui, novamente, ele continua, tendo isso como lema, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Gostaria de ter ouvido, conversando com ungido. À mente vinha a lembrança de Moisés, atormentado no alto Nebo, fitando a terra eleita, sem obrigar a alcançar. Ele lembrou de Moisés, que Moisés ele não entra na terra prometida. Ele morre no alto do morro, da montanha, mas ele não penetra a terra prometida. E ele está dizendo aqui, ele está se comparando a Moisés. Aí ele diz aqui, a mente vinha a lembrança de Moisés, atormentado no alto Nebo, fitando a terra eleita, sem obrigar a alcançá-la. Ele está lá na prisão pensando, é o advento do Messias, o Messias está aqui, vai começar a sua pregação, mas eu não vou participar. Então, está comparando, essa comparação. Imagine, né? Moisés que atravessou todo mundo no deserto, mas Moisés tinha feito umas coisinhas. O que é que ele fez? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Pela falta de fé. Quando ele desce da montanha com os mandamentos, né? Ele vê o povo dançando, adorando o bezerro de ouro. Ele fica irado e quebra as tábuas, como se aquilo pertencesse a ele. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. E ele fez. Ele ficou irado. Como eu me afastei alguns meses e esse povo está aí adorando o ídolo de ouro, também quebrou as tábuas com raiva. Depois foi dada a ele a chance de subir novamente o morro, pegar outras tábuas. Mas aquela crise de raiva que ele teve foi o suficiente para que ele não entrasse na terra prometida. Porque ele se considerou o quê? Aviltado, o orgulho, né? Eu sou legislador, esse pessoal não está me respeitando, e ele quebrou as tábuas, que não eram dele, era a palavra do Senhor. Entendeu? Então, ele não entra na terra prometida. Ele fica ali. Ele morre antes de adentrar. No caso dele, de João, que também tinha lá suas questões a resolver, ele se compara a Moisés. Eu estou vendo, o Cristo já está entre nós, vai começar o seu trabalho, o seu ministério, mas eu não vou participar. Então, eu vou ficar aqui, que nem Moisés ficou, né? Ô, Rose, Fitando essa a terra questão de eleita, Moisés de não entrar, né, na Terra Prometida é uma situação de orgulho ou renúncia? não. Ele, lá no passado, quando ele subiu o monte e recebeu os 10 mandamentos, as tábuas, os 10 mandamentos, ele se afasta alguns meses, porque ele houve toda uma preparação para que ele pudesse, né, como médium, receber a revelação. Ele se preparou durante alguns meses em isolamento. Ele foi, se eu não me engano, com o irmão, mas o irmão não pôde subir a montanha, ficou embaixo. E ele passou alguns meses. Quando ele retorna, e ele falou para o povo o quê? Aguardem. Mas o povo ainda era muito fraco, não tinha uma fé. Quando ele volta,
Está todo mundo adorando o bezerro de ouro. Entendeu? Ele, quando vê o povo adorando a bezerro de ouro, fica revoltado. Como? Eu pedi que vocês esperassem, que eu ia trazer a palavra do Senhor, e vocês o que é? Se entregaram às práticas pagãs. Ele, com raiva, quebra as tábuas. Só que aquilo não pertencia a ele, pertencia ao povo. Foi uma revelação para o povo. Ele quebrou como se tivesse autoridade para fazer isso. E se sentiu o quê? Ofendido. Porque o povo não compreendia, entendeu? Ele tinha que ter a humildade de reconhecer que as pessoas estavam assim, porque elas ainda não compreendiam o que ele já compreendia. Ele tinha que ter essa humildade, ele não teve. Ele ficou ofendido. Quando ele chega próximo à Terra Prometida, ele para no alto da montanha, mas ele não adentra a Terra Prometida, ele desencarna. Não foi dado a ele, entendeu, o direito de entrar na Terra Prometida, por causa desse ato do passado. Entendeu? E aqui João preso, sabendo que o Messias vai começar o seu ministério, sabe que não vai poder participar do ministério de Jesus. Ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Não é dado a ele também essa oportunidade, porque também ele foi movido pelo orgulho. Tá? Está lá no primeiro livro de Reis. Ele foi movido pelo orgulho. E por estar no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 20 a 40. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 20 a 40. Entendeu? Está lá o que Elias fez. O primeiro livro de Reis está no Antigo Testamento. Lá está o motivo, porque ele vai morrer, vai perder a cabeça e não vai ver a pregação de Jesus, o ministério de Jesus. Ontem eu dando aula no ESG, eu falei toda essa história do livro de Reis de Elias. É primeiro livro de Reis, bota assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo de 20 a 40. E depois, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo de 1 a 18, vai ter o arrebatamento de Elias, quando ele morre arrebatado. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 a 18, tá? Desafiando os credores de Baal, do Deus Baal. E aí, o orgulho, a vaidade, o fez cair. E também ele não vai entrar na Terra Prometida. Não entra na Terra Prometida. Perde a cabeça. Por isso que ele vai falar aqui, né? Eu ouvi uma palestra do estudioso, estava dizendo que Moisés em reencarnação, Daniel, Elias em reencarnação, João. Não. Elias não. Elias não? Não. Elias é de João Batista. Então, Inclusive, não existe o livro de Elias. Não existe no Antigo Testamento. Você, para saber de Elias, tem que pegar o livro de Reis. Primeiro e segundo livro de Reis. Não existe o livro de tem Elias. gente que está fazendo esse link do orgulho. Não. Dizem, aí dizem, né? Mas eu acredito, que Allan Kardec é a reencarnação de João Batista, o precursor. Se você analisar a missão de um e de outro, preparou o caminho para a vinda do Senhor. E o que o precursor fez? O codificador fez? Preparou o caminho para a vinda do Espírito de Verdade, da revelação, da terceira revelação. Analise, você vai ver, né? Mas vamos lá. Então, diz aqui, ó, com esse receio no coração, nascido talvez dos dias de solitária, quer dizer, prisão, e triste reclusão, mandara 2 discípulos procurarem Jesus, de quem tanto ouvia falar, para saber. Então, ele preso, já sabendo que ele não vai ter chance, porque eles se encontraram em criança, mas agora ambos já estão com 30 anos, né? E aí ele mandou 2 discípulos dele,
interroga procurar Jesus. A resposta não chegara, e a hora era aquela, a sua hora. A resposta, ele mandou 2 discípulos procurar Jesus, mas eles não trouxeram a resposta, e a hora dele era chegada. Quer dizer, nem a resposta do mestre, para ele conseguiu ouvir. O suor começou a escorrer abundante. Estava, porém, em paz. Por quê? Porque ele sabia, como espírito mortal que era, o que ele precisava passar para alcançar o quê? A liberdade, a verdadeira liberdade, que é da consciência tranquila, né? Seu espírito preparado para o testemunho, não acalentava ilusões, forjar a esperança nos foles, fornos, bigornas do ascetismo, né? Aquela vida muito severa que ele tinha levado, da dedicação e da confiança totais. Levantou-se, aspirou o ar tranquilo da noite, examinou a nesga do céu, bordado e lavado de luar, fitou o carrasco, que o contemplava, soturno, a porta aberta. A voz soou firme como no passado, embora o desgaste orgânico. Estou pronto, disse. Ajoelhou-se sobre a palha imunda do cubículo e curvou a cabeça para baixo. Ele disse, estou pronto. Né? A voz soou firme como no passado. O arrebatamento de Elias. Né? Na manhã clara, meses antes, na Galiléia Formosa, os discípulos de João, ansiosos, interrogaram o estranho e nobre rabi. Meses antes, né? Antes dele morrer. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Ide, respondeu jubiloso, e contai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado a boa nova, aos pobres. Esse pobre aqui não é o miserável, não é o mendigo, aos pobres de espírito, os humildes. De repente, um rico, como Lázaro. Lázaro era rico, né? Mas era o pobre de espírito. Lázaro, Marta e Maria tinham bens, mas eram pobres de espírito. É anunciada a boa nova. Feliz de quem não se escandalizar de mim. Aí eu tô lendo, eu estava lendo essa semana para ver, mexer fazer os trabalhos lá, né? Do estudo de Paulo Tarso de Moraes, estava lendo Confissões. O livro 8 de Confissões, no livro 8 não, mas no livro Confissões tem uma passagem onde é apresentado para Agostinho, que já é um homem culto, muito culto, o Evangelho. Ele lê e diz assim, mas não tem nem a beleza de um Horácio, porque Horácio era um grande poeta, né? Ele olha e diz assim, mas não tem nenhuma beleza de Horácio. É um texto tão simples, entendeu? Por isso ele diz, feliz de quem não se escandalizar de mim. Agostinho se escandalizou, porque ele disse, Rose, qual que era o livro do Confissões? Confissões. Eu sei, mas qual é o livro livro. dentro do Confissões? Eu vou ler qual é o livro, porque hoje eu estava lendo, eu falei do livro 8, mas não, o livro 8 é da conversão de Agostinho. Ah, Ele se converte, tá? No livro 8. Mas esse aqui deve ser o livro 5. Eu vou procurar aqui uma passagem fantástica. Quando ele lê o Evangelho e diz, nossa, mas é tão simples. Não tem nem a beleza dos versos de Horácio. Entendeu? Pessoal, quantos volumes é Confissões? Oi? Quantos É um volumes é? livro só, é um livro só. Ah, e é dividido É internamente. dividido em livro 1, livro 2, livro 3. Isso, é como se fossem capítulos, mas eles chamam de livros. É Tá, maravilhoso. tá. E aí ele diz, né? Olha o que Jesus falou. Feliz de quem não se escandalizar de mim. Agostinho se escandalizou. Porque achou que a palavra de Jesus não tinha a beleza dos versos de um filósofo, de um poeta, como Horácio. Ele se escandalizou. Ele não era um pobre de espírito naquele momento. Não era. Muito vaidoso, orgulhoso, né?
Aí ele diz aqui: logo se afastaram os discípulos de João, comovidos e fascinados. O mestre, tocado de ternura pelo prisioneiro que o mandara inquirir, falou: que saístes a ver ao deserto? Ele perguntou: que saístes a ver ao deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pois que saístes a ver? Um homem em roupas delicadas? Ora, os que trajam roupas delicadas residem nos palácios dos reis. Por quê? Pois saístes para verdes o profeta? Sim, declaro-vos, eu e mais que um profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que envio a proceder-te o meu arauto, a fim de preparar o caminho diante de ti. Então, Jesus faz uma revelação. Ele fez uma revelação. Ele diz assim: porque este é de quem está escrito. Lá no Antigo Testamento está escrito isso. Está escrito isso. E viria o arauto. Eis que envio a precedente, quer dizer, eis que envio antes de você o meu arauto, o meu embaixador, vamos dizer assim, antes de você, que é o Messias. Eu eis que envio a preceder-te o meu arauto, o meu anunciador, o meu embaixador, a fim de preparar o caminho diante de ti. Então, lá no Antigo Testamento, foi anunciado que o Batista viria para preparar o caminho para Jesus. A balada da revelação nos lábios do Rabi se emoldura de cristalina beleza e ele prossegue: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior do que João Batista. Entre os homens encarnados. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor, o mais humilde no reino dos céus, será maior do que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência, e os homens violentos o tomam de assalto. Porque todos os profetas, e a lei até João, vaticinaram. Ele, porém, se o quiseres aceitar, é o Elias, que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, todos anunciaram, né? Todos profetizaram. E aí ele diz: ele, porém, se o quiseres aceitar, é o Elias, que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, João é Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas. A verdade está enunciada. Luz nova se projeta nos dédalos da ignorância multimilenar. Em Maqueronte, entre os convidados de toda parte, encontravam-se Herodíade e Salomé, mãe e filha. Sua filha no consórcio com Felipe I. Agripa, seu irmão, que mais tarde, no Império de Calígula, seria nomeado sucessor de Felipe no seu território, e, posteriormente, quando Antipas foi exilado para Lião, na Gália, lhe sucederia em sua tetrarquia. Também lá estava Herodes Filipe II, o tetrarca pacífico da Gaula da Nítida, né? Nítida, e Traconítida, que em breve tempo casaria com Salomé. Então, esse aí que ia casar com a Salomé. O festim digno das cortes orientais excedia em luxo e loucura. Porque, né? Loucura total. Um bando de obsidiados, que não escapava um bando de obsidiados. Né? Loucura total. De tudo havia. Quando o pessoal fala das festas atuais, da modernidade, o pessoal diz: nossa, a festa foi uma loucura, né? Drogas, bebidas, sexo. O pessoal não fala assim, bacanais do século XXI? É porque nunca viram um do século I. Nunca viram um desses. Tá? Nunca viram um desses. Coisas que a gente nem consegue imaginar. Alguém aqui viu o filme Alexandre? Tem uma Esse cena. novo que está na Não, Netflix? esse novo. Não vi ainda não. Não, filme, na realidade, é uma porcaria.
Mas tem uma cena. Você Tem diz uma o quê? O cena. seriado? Não, o filme, Ah. Alexandre. Tá. O filme, já tem uns 10 anos esse filme, se eu não me engano. Esse filme, até que quem é a mãe do Alexandre é a Angelina Jolie, né? É um absurdo. Ah, que era Tem o, quase a mesma idade. Tem uma... o Brad Pitt, né? Oi? O Brad Pitt, que era o Alexandre, não é ele? Não é o Brad Pitt, não é o outro. Tem uma cena muito rápida, quando o Alexandre ainda vive com a mãe. E o pai, o grande Filipe da Macedônia, né? Um grande guerreiro, um grande conquistador. E tem uma cena muito rápida que a gente vê, né, nessa festa, e essa cena acontece com o Felipe, o pai dele, na frente de todo mundo, assim, sabe? Uma cena envolvendo sexo, mas uma coisa assim de homossexualismo, uma coisa assim. A cena, mostra a cena. Eles fazem a cena no filme, né? Aquela cena é apenas um espetáculo do que acontecia nessas festas. Lá em Filipe da Macedônia, né? Muito antes de Jesus, quase uns 500 anos antes de Jesus, o que acontecia no tempo de Jesus nos grandes bacanais romanos e gregos também. Então, se alguém se escandaliza com as festas de hoje, precisava ter uma visão daquelas do passado. Era de deixar a nós, do século XXI, ruborizados. Tem aquele filme também, Calígula, né? Também. É aquelas coisas, né? E ele é muito. Um filme muito antigo, né? Sim, Eu lembro muito que mais quando eu antigo, assisti, muito mais eu fiquei antigo. meio assim, meu Deus, assustado. Coisas desse nível, que deixaria todos nós do século XXI ruborizados, tá? Então, isso aqui que ele está dizendo. O festim digno das cortes orientais excedia em luxo e loucura. Vitólio, chegando em sua liteira suntuosa, traz consigo todo um exército de bajuladores e serviçais e entra triunfalmente recebido pelo aniversariante. Os crótalos cantam as cítaras e os quinos, quino é harpa judaica de som grave, enchem o ar de estranhas e lânguidas melodias, enquanto os tímbales, que eram tambores de baixa altura, marcam o febril compasso. Então, a música, o toque dos tambores já era para deixar as pessoas excitadas, tá? Os lampadários estão em todo o seu esplendor e os candelabros com almotolias, que é pequenos vasos de forma cônica para botar o azeite, né? De prata e ouro derramam luz sobre os tapetes da Babilônia, de Tiro, de Sidom, e os panos coloridos de Damasco a escorrerem pelas paredes de pedra lavrada. Jacintos, dálias, rosas e jarmim formam festões coloridos e perfumados, em volta, por detrás das mesas de ébano e mogno trabalhadas. Saduceus e fariseus discutem animadamente, enquanto os suculentos manjares desfilam e atendem aos convivas. Uma escrava canta estranha e ignota melodia, uma melodia que ninguém conhecia, né? No intervalo, os velários, quer dizer, o local onde acendiam as velas, são descerrados. E, subitamente, ante o espanto geral, Salomé, menina moça que devia ter uns 14 anos por aí, põe-se a dançar. O vinho louro escorria abundante, o bailado de loucura inebriava os príncipes e os fariseus convidados geral. Então, a menina ainda, ela já dançava de forma muito sexy para realmente seduzir. Era uma menina ainda, uma menina, mas já dançava assim, com o intuito de seduzir os convidados. A dança é uma mistura de ritmos religiosos e pagãos. Era também lasciva, né? Uma dança sexy. Quando a música se interrompeu, imenso silêncio penetrou triunfante, a bailarina tombou em atitude insólita e luxuriosa. Antipas, entorpecido pelo vinho, estava alcoolizado, e pela sensualidade, exclamou em febre, enlaçando a jovem menina. Olha só, era padrasto dela, né? Mas
A mãe estava ali do lado, né? Pedofilia assim, ó, escancarada na frente de todo mundo. Pede-me metade do meu reino e eu te darei. Pela mente ambiciosa da garota excitada, perpassam as paixões e ansiedades da sua época. Atordoada busca a genitora para aconselhar-se, e esta, achando propícia a ocasião, segreda. Pede-lhe a cabeça de João. Porque ela não aguentava ver João apontando o dedo para ela e a chamando de prostituta. A menina empalidece. A mãe autoritária insiste: pede-lhe e eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé e perante o próprio rei, que acovardado, entendeu? Não tomou as dores dela, isso que ela quer dizer. Que acovardado, Idumeu, quer dizer, ele era da Idumeia, né, uma região da Palestina. Supersticioso, por quê supersticioso? Porque o rei tinha tido um sonho. Nesse sonho, um espírito aparece para ele e diz: não faça mal a João Batista. Se você fizer mal a João Batista, essa será a sua perdição. E ele tinha dito para ela, porque várias vezes ela pediu: tem que matar esse homem. Ele disse: eu não posso. Eu tive um sonho, e desse sonho me avisaram: se você matar João, você vai perder tudo. Então, por isso que ela diz: preconceituoso, acredita em fantasias. Supersticioso, por isso que ela fala: supersticioso, acredita em fantasias, né? Ela diz, ele não teve altivez de o punir, degolando com severidade para servir de exemplo. Limpa-me o nome, filha, não apenas peça, eu te exijo. O ar pesava e a perspectiva se fez geral. Alguém gritou, aí a plateia, né? Escutaram ela falar: pede-lhe, é rei, e após prometer não poderá recusar. Somos testemunhas, pede. Quer dizer, alguém que ouviu, né, disse assim: vai lá, pede. Ele não vai ter que armar uma armadilha para ele, né? Foi uma armadilha para ele, para o rei. A turba insana incentivou, pede. Exatamente. Com a voz rouca, a menina propôs: dá-me a cabeça de João para que eu possa bailar. Antipas respeitava e temia o Batista, por causa do sonho que ele tivera. Ouvindo o singular pedido, estremeceu e quedou-se lívido. Gargalhada geral explodiu no ar e as vozes em coro reclamaram: dá-lhe a cabeça do Batista, ou tereis ofertá-la. Ele era um rei. Ele era um rei. Não, Rose, além da turba, Pode os voltar atrás? obsessores. Não. Sim, mas ele não tinha um título de rei que não podia, deu a palavra. E o medo do aviso espiritual. Alguém lembra do senador Públio Lentulus? Por que você não me segue? Lembra? Quem disse isso para ele quando ele foi pedir ajuda para a filha? Jesus. O que ele fez? Baixou a cabeça e foi embora. Ele era um senador romano. Ele ia deixar o título senador, abaixo do imperador, os senadores eram os mais poderosos. Jesus disse para ele: por que você, falou baixinho para ele, para ponto ele escutar, por que você não deixa tudo e me segue? Como a esposa dele já seguia. O que ele fez? Baixou a cabeça e seguiu em frente. Não abdicou do título de senador para seguir Jesus. Não estava pronto. Antipas tinha sido avisado, mas ele era rei. Como ele ia aceitar? Né? E o orgulho dele não estava pronto. Entendeu? Ele sabia que não deveria fazer, mas ele era rei. Ouvindo o singular pedido, estremeceu, quedou-se lívido. Gargalhada geral explodiu no ar e as vozes em coro reclamaram: dá-lhe a cabeça de Batista, ou temes ofertado. Você vai dizer para o rei que ele tem medo? Apoleimado, quer dizer, bestificado, o rei chamou um sicário, um facínoro, um assassino. Mandou decepar a cabeça de João encarcerado. No alto, a lua em minguante ocultou-se entre nuvens escuras e um silêncio tétrico se encheu de expectação. Vamos parar aqui? Quer dizer, Porque é um estava quadro preparado, tenebroso. né? Não estava preparado Olha, para aquilo.
Que quadro tenebroso, hein? Dia 21 a gente começa aqui, a lâmina prateada, põe a data aí. Entendeu? Às vezes, a gente diz, né? Por quê? Por que ele não deixou-se? Porque não estava pronto. Estava pronto. Como o senador Publio Lentulus também não estava pronto. Como Judas Iscariotes não estava pronto. Como Pedro também não estava pronto. Porque quando chegaram para Pedro e disseram assim, vem cá, você não é discípulo daquele homem? Aquele homem não é teu mestre, eu vi você andando por aí. O que Pedro fez? Não, 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 não. E, ó, saiu correndo. Negou Jesus 3 vezes. Depois de estar andando com ele durante 3 anos. Ainda não estava pronto. Né? Então, a gente tem que entender isso. São espíritos que ainda não estavam prontos para aquela tarefa. Não significa Saulo de Tarso. Né? Quando Estevão fala com ele, na Casa do Caminho, lá no templo, e faz aquele discurso, ele não estava pronto ainda. Só depois da Estrada de Damasco, depois que ele recebe a visita de Ananias, que ele começa a entender. Não, espíritos que não estavam, Jesus sabia que eles não estavam prontos. E nós já estamos prontos? Será? Será? Né? Então, muitas vezes a gente acusa, não sei o quê, mas aquele espírito não está pronto ainda. Quando ele estiver, a mesma força que ele usa para ser o rei, a mesma força que o senador, né, Romano usava ali, dirigindo, ajudando a dirigir o império, né, a mesma força, a força que, Joana d'Arc enfrentou a morte, já que é a reencarnação de Judas, ele não teve. E fez o que fez, como Judas. E Joana, o que ela fez? Enfrentou a morte e não negou Cristo. Então, são momentos que o Espírito... Como também você citou Joana de Cusa, outro Joana de dia, Cruz, no estudo de Paulo, Joana de Cusa, né? também ela já estava preparada naquele momento. Então, todos nós temos os nossos momentos. Né? Isso vem com a evolução, com a maturidade, com as experiências. Porque o despertar, Rose, é um momento X que é individualizado, cada um tem o seu momento de despertar. Exatamente. Então, somos individualidades. Quantos, né, fizeram trabalhos maravilhosos? Fizeram trabalho. Num momento não estava pronto, mas quando ficaram prontos. Então, às vezes, a gente vê espíritos por aí fazendo atrocidades. Mas não nos esqueçamos, todos eles um dia serão espíritos puros. Todos eles um dia irão servir ao Senhor. Aí muita gente diz assim, não, esse aí não, esse aí não, esse aí sim. Porque o dia que normalmente são espíritos muito inteligentes, né? Muito inteligentes. O dia que ele conseguiu usar aquela inteligência para servir o Senhor, ninguém segura. É o caso de Paulo de Tarso. O Vasco. Porque aí, Rose, tem espírito na sua jornada evolutiva que segue linha reta. Tem outros que dão várias curvas. Quer dizer, Vai levar mais tempo, mas vai chegar lá no ponto. Sempre tem umas curvinhas. Tem uns que fazem uma curva mais profunda, outros menos profunda. Mas as curvas nós sempre faremos, né? Linha reta, nenhum de nós. Nenhum. Por isso que tem um menino muito que eu admiro muito ele, e ele é meio questionador das coisas, né? De Emmanuel, etc. Aí ele diz que não concorda quando é dito assim, o reto pensar, o reto sentir, o reto agir, porque nenhum espírito é tão reto. Mas não é isso. O que, quando diz reto pensar, sentir e agir, não quer dizer que o espírito vai fazer tudo reto. É você buscar a tua retidão. Exatamente. O reto pensar é o pensar equilibrado. Né? Aqui um espírito, depois de certo conhecimento, ele tem um pensamento reto. Alguém, como do livro que eu estava lendo hoje, acho que é Hermínio que pergunta, algum espírito hoje
Consegue obsidiar o doutor Bezerra de Menezes? Né? Vai ser bem difícil, né? Hoje. Mas já foi no passado. Hoje não mais, né? Então, gente, nós vamos parar por aqui, porque daqui a pouco o nosso palestrante estará aí. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de a gente aqui refletir, né, sobre essas maravilhas, né, esses ensinamentos, esses exemplos que nos deixam, esses espíritos nos deixam, né? E hoje nós vamos receber o nosso irmão que vai fazer a nossa palestra, e o tema que ele vai fazer hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Ele vai falar sobre, deixa eu, tá aqui, o ponto de vista, muito interessante. Que maravilha! O ponto Esse assunto de é lindo. vista, né? Então, é o Outro dia, eu Evangelho fazendo segundo o aqui, antes do Espiritismo, estudo, né, a gente capítulo sempre 2, abre o Evangelho, aí eu abri nessa página, 5 ponto a de vista. 7. É o segundo Ponto de capítulo, não vim vista destruir a do lei. nosso irmão Wagner Antônio de Assis. Então, nós vamos dar encerradinha aqui, daqui a pouco a gente... Encerradinha não, né? Porque não vou nem encerrar, porque não vai dar. Vou só dar uma paradinha para beber uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Ó, parabéns aí pela iniciativa do estudo de Amélia Rodrigues, hein? Ah, é Ela maravilha! realmente Há é anos que eu maravilhosa. planejo, há anos. Isso. Surgiu a oportunidade. Ô, Maravilhosa. William, Daqui a pouco eu essa estou de volta. equipe Cefa é uma É coisa assim, demais, né? é... É demais.